seu nome? Há quanto tempo trabalha? Um pouquinho? Sim. Antes de mais, queria agradecer a vossa preocupação em nos revermos e, portanto, fundamentalmente, para mim, é com uma enorme satisfação, mas também um pouco perturbado, já que me dá uma sensação de muita coisa que aconteceu neste espaço, quer no pavilhão todo, mas de uma maneira muito especial neste espaço, em relação a tudo aquilo que um grupo de pessoas, alunos, funcionários e alguns docentes, se interessaram, não só por eles, mas também por outras pessoas, e portanto esta partilha aconteceu durante muitos anos, de modo que convosco eu quero partilhar ainda esta alegria, embora um bocado misturada com a emoção, mas dizer-vos que o cidadão António Vieira Ferreira e o docente desta casa durante muitos anos foi realmente assim uma casa mesmo partilhada com muitas pessoas, e eu creio que fui um dos que tive sempre sorte de estar ao lado de outras pessoas que se preocupavam com a cidadania, fundamentalmente. Creio que era um ambiente extremamente curioso em função do ar que se respirava, que decorria do apoio que cada um de nós dava aos outros, mesmo sem esse apoio ser pedido. E, portanto, eu creio que jamais me esquecerei do que aconteceu nesta escola, a favor das pessoas, inclusive não só das pessoas surdas, mas de uma maneira muito marcante, e posso dizer-vos que tenho falado do trabalho desta casa, das pessoas que se dedicaram a isto, não só pelo país inteiro, mas por vários países da Europa, onde, de acordo com a minha ligação à universidade, e portanto muitas palestras tenho feito para portugueses que estão em vários países, e nunca posso passar sem falar da Escola Paranhos, da experiência, da importância das reuniões, sobretudo em Lisboa, porque no Porto nem reuniões podíamos aqui fazer. E, portanto, é curioso, em Bruxelas, numa das vezes que fiz uma palestra, encontrei lá um aluno que sabia bem dos surdos, mas era um aluno ouvinte, e foi assim uma coisa extremamente alegre para mim, porque já há muito tempo não encontrava ninguém daqui, de Paranhos, e quando o vi e ele me identificou e eu também, foi assim, digamos, algo mais marcante de que Paranhos também tinha avançado para outro espaço. Portanto, assim, em termos de uma primeira parte, é assim, o docente António Vieira misturava-se com o cidadão António Vieira, e a importância que foi atribuída às pessoas que, digamos, passavam mais tempo neste pavilhão D do que no resto dos pavilhões. Aliás, este pavilhão D tem a história de ter sido oferecido através do governo português e do trabalho, digamos, que veio também da Suécia, para que tivéssemos este pavilhão. Não existia, portanto, e Portugal não gastou um único, na altura, centavo, não gastou nenhum cêntimo. E, portanto, isto mostra bem do interesse, da importância que se revestiu, o que era um trabalho de manhã, de tarde e muitas vezes à noite, em muitas sessões de trabalho, que a própria direção, na época da Escola de Paranhos, promovia, e que era, digamos, bem recebida aquilo que se ia, a teoria que se ia dispondo aqui, de tal modo que era um pouco difícil ver até onde iam os ditos normais e os ditos cidadãos surdos. Aliás, em festas escolares,
era muito difícil, sobretudo através de uma docente da época, que era professora de educação musical, e que chegámos a percorrer pelo país algumas escolas onde existiam surdos. Estou a lembrar, por exemplo, de Ilhavo, que não acreditavam que os alunos que aquela docente levou, e nós próprios que lá estávamos, fossem ouvintes, já que não acreditavam que eram surdos. E tinham uma teoria dizendo que os surdos não podiam aprender línguas, não podiam isto, não podiam aquilo, e nós, com o grupo de trabalho daqui, mostramos exatamente aos incrédulos que ali estavam surdos e que nem sequer se conseguia ver onde é que estavam os surdos e onde é que estavam os não surdos. Portanto, eu creio que esta casa acarinhou de tal maneira as pessoas que se dedicaram a isso, e foi, ao longo dos anos, foi um grupo significativo de professores, mas também os funcionários. Há funcionários aqui que marcaram desde o PBX, onde sabiam que os surdos precisavam de uma maneira diferente para ser atendidos. Essencialmente, muito trabalho com os surdos, porque os funcionários não sabiam nada de língua gestual e viam os surdos fazer muitos gestos aparentemente obscenos. E, portanto, aí ficavam atrapalhados porque sabiam que os surdos estavam a dizer coisas, provavelmente até contra os próprios funcionários, os professores e tudo isso. E essa partilha foi também ganha aos bocados. E, portanto, creio que houve aqui, ainda agora em Angola, onde apareceu realmente o gestuário, portanto, para mim foi altamente gratificante. O diretor de um curso de alunos, de professores, que se preparavam para perceber alguma coisa da educação especial, e quando eu olho para ali, não aquela versão de papel duro, de capa duro, mas um mais pequenino, e fiquei assim, é outra emoção, lá longe ver alguma coisa que nos custou a fazer, mas também que nos deu uma alegria enorme. A minha família, se queria saber onde eu estava, normalmente o primeiro lugar que procurava era a Escola de Paranhos. Isto é, mesmo na família, identificavam que eu passava mais tempo aqui na escola, com as pessoas, com os alunos, fazendo o nosso dia-a-dia de docentes. Por exemplo, fazendo 1, 2, 3, 4 vezes a leitura de textos em português e verificando a não igualdade de situação de cada um dos alunos surdos, porque trabalhavam ao mesmo tempo com alunos semi-surdos, ou isso, e era curioso como se envolviam, cada um de nós envolvíamos uns nos outros, não só aqui na teoria escolar, propriamente dito, mas também no dia-a-dia social que tínhamos ao longo da escola. Papel importante, por exemplo, nas visitas de estudo que fazíamos a vários sítios. Lembro-me, jamais me esquecerei de uma visita à Foscoa, onde quase desapareceu uma parte dos alunos, tal era o espaço que nós tínhamos para brincar com os outros, e os alunos surdos, essencialmente, na altura havia também ouvintes, mas os alunos surdos como que prepararam uma pequena surpresa para o resto de todos nós, e usavam alguns gestos que foram trabalhados na caminhonete, daqui para lá, para depois poderem interagir com os surdos. Quer dizer, isto hoje eu não consigo enquadrar o nosso trabalho de alunos, de docentes e de funcionários, enquadrar no tipo de trabalho de hoje. Quer dizer, e algumas vezes tenho passado por aqui, compro alguns dos docentes mais antigos e isso, verificam que há uma decalagem, há uma diferença assinalável em relação às coisas que aconteciam na época e aquilo que agora me parece, eu estou fora deste sistema, mas me parece um pouco mais conseguido e, portanto, honra feita a quem, a nível dos cursos de língua gestual e por aí fora, que se fizeram um pouco por todo o país, digamos, com a luzinha sempre a dizer Escola de Paranhos, Escola de Paranhos, Escola de Paranhos,
E, portanto, nos tempos mais recentes as coisas foram evoluindo, mais organizadas, com maior conhecimento, não é? Portanto, mesmo os surdos que interagem aqui nesta escola passaram a ser um pouco diferentes, em perspectiva mais positiva até. E creio que isso foi sendo reconhecido. Eu estou a lembrar-me de N escolas onde fui fazer palestras sobre a surdez, a problemática da surdez, as deficiências depois do dicionário, a partir de 1991. Portanto, tudo isto era qualquer coisa que, sobretudo, por exemplo, uma neta que eu tenho me dizia que parecia mágico. Eu, quando estava a conversar com as pessoas, quase era tão surdo como as pessoas que eram surdas, e eu não sabia, porque eu nunca fui muito forte na representação em língua gestual. E, portanto, é curioso, que entendi-me sempre bem, por exemplo, todo o trabalho que foi feito junto à Associação de Surdos, lá embaixo, no fundo da Avenida dos Aliados, portanto, numa das casas, o trabalho que ali se fez, sessões de cinema que apareciam, e nós tínhamos quase ao colo os surdos em cada uma deste tipo de coisas. E, portanto, não era só um trabalho escolar propriamente dito, mas é aquilo que eu considero um trabalho de cidadania, não é? E, portanto, socialmente, os professores, os alunos, e eu repito, os funcionários tinham um papel muito importante. Como um dos exemplos, por exemplo, aconteceu que todos nós estivemos a aprender aqui a língua gestual, com o Mário Rui e a Cecília, foram os meus professores de língua gestual, que vinham cá, que recebiam dinheiro, e professores e funcionários, entre aspas, obrigatoriamente, tinham de assistir a estas sessões de trabalho e enriquecer-se de alguma maneira. E é curioso como ainda hoje, por um lado e por outro, lá aparece alguém a dizer: eu lembro-me das aulas de língua gestual, sobretudo o maior número de aulas que tivemos com o Mário Rui, e, portanto, estas questões quase estão no museu interior que eu tenho de tanta coisa que aconteceu e que não tínhamos tempo para pôr ali papelinhos normalmente a dizer coisas a uns e a outros, sobretudo aqui os professores de língua portuguesa, não eram aqueles que mais trabalhavam sobre este domínio, e, portanto, tínhamos muitas coisas aqui. Ali fora, um dos funcionários perguntava o que é que aquilo queria dizer. Depois misturava-se com alguns gestos feitos conforme podiam os docentes e os funcionários, mal executados muitas vezes, mas davam uma ideia do que era. Eu lembro-me, por exemplo, uma homenagem que a professora Júlia Maria merece, que foi, digamos, se alguém se preocupou com esta situação da surdez nesta escola, a Júlia Maria está muitos quilómetros à nossa frente de um grande grupo de pessoas, mas a Júlia Maria foi qualquer e tem passado agora até alguns problemas na parte final destes tempos que eu normalmente falo, porque nós continuamos a conversar muito uns com os outros. Aliás, ainda hoje foi claro a adesão ao professor Bitateté e tudo isso. Quer dizer, há aqui uma camada de espaço que é só nossa. E nós tentámos realmente partilhar. Mas em relação à Júlia Maria, ela caminhava no domínio do francês, eu caminhava no domínio do português, e muitas vezes juntávamos os textos e os alunos para se ajudarem, e também a nós, não é? Alguma coisa que ia. Quantas vezes nós tínhamos aqui sessões extremamente curiosas. Aliás, eu creio, num dos últimos, Bobine, onde filmaram algumas coisas, tem algumas sessões de trabalho que eram a realidade do nosso tempo. Era ter meia dúzia de linhas de um texto e trabalhá-lo para aí 3 ou 4 dias, para que depois aparecesse alguma coisa mais próximo daquilo que nós pretendíamos, que era que o aluno surdo percebesse alguma coisa do que estava em língua portuguesa, mas também não deixasse desaparecer o que percebia em termos de língua gestual. Portanto, havia aqui como que uma obrigatoriedade de pegarmos na língua e daí
a língua portuguesa 1, a língua portuguesa 2, porque um era da surdez e o outro não era. E eu creio que era algo que se respirava aqui com uma facilidade enorme. O meu espaço era aquelas duas portas ali, onde eu tinha todas a abrir e fechar quantas vezes ali, onde estavam documentos. Ainda hoje possuo no meu dossiê que fui organizando em casa, sobretudo aí com o auxílio dos netos, para aprenderem minimamente alguma coisa de língua gestual. E sabem, um e outro sabem língua gestual, que fazem nas escolas secundárias, onde 2 já passaram, agora está a terceira numa escola secundária, os outros estão na universidade e onde têm alguns alunos, sobretudo na Faculdade de Letras do Porto. E, portanto, isto foi-se espalhando com esta força, esta vitalidade que nós tínhamos de escrever um texto, e não sei se era eu, se era a Joana Maria, se era A, se era B, se era C, que eu ia trabalhar, e depois cada uma das disciplinas como que se pendurava nesta árvore maior, que era a língua portuguesa e a língua gestual, e depois outros conceitos, dentro da matemática, por aí fora, a educação física, tudo isto ia acontecendo. Portanto, creio que era uma escolinha dentro de uma escola grande. Mas esta escolinha frutificou. A escola grande também, acho que a escola de Paranhos, também aparece aí, referenciada em muitos sítios. Mas este núcleo, por exemplo, fica a dever muito à professora Jacinta, que foi, digamos, iniciadora nesta casa de algumas questões relacionadas com a surdez, muito organizada que ela era, muito preocupada, e, portanto, quase nós não tínhamos espaço para falarmos de nós, porque falávamos sempre dos outros. E, portanto, este tipo de partilha foi das coisas que mais me marcou e me tem acompanhado. Hoje, eu, já há cerca de 16 anos, portanto, na minha reforma oficial, e sendo, digamos, um dos docentes da Universidade Portucalense, e sempre escolhi disciplinas ligadas à problemática das pessoas com deficiência. E, de uma maneira geral, aqui não ficaram em primeiro lugar os surdos e depois os outros elementos, não. Genericamente eu tenho sempre 2 cadeiras, em termos da universidade, são regidas por mim próprio e que são necessárias para quer os alunos das licenciaturas, quer mesmo do mestrado e até do doutoramento. Curiosamente, já se têm inscrito alunos de doutoramento para perceberem alguma coisa, têm vergonha de ir aprender língua gestual no meio de outras pessoas e ali sente-se um bocado à vontade, pronto, com o apoio que eu dou e tudo isso. E temos feito algumas coisas. Por exemplo, foram alunos da universidade, 2 deles que tinham andado aqui na Escola de Paranhos, que organizaram, de acordo com a Associação de Alunos, organizaram sessões de trabalho onde nós aproveitámos uma série de surdos, pagando-lhe, aos fins de tarde, para aprenderem língua gestual. Portanto, ainda a última sessão correu há bem pouco tempo, porque na altura o elemento que estaria mais disponível deixou de estar tão disponível e nós tivemos alguma necessidade de arranjar alguém que trabalhasse bem, já com gramática, a língua gestual. E, portanto, eu digo-vos, ponto 1, a minha passagem pela Escola de Paranhos, ou a proximidade, e tantas vezes eu passo aqui ao lado do que fui também um dos presidentes da direção, digamos, da época desta escola. Portanto, todo este trabalho, e é extremamente curioso, o passar lá fora remete-me, a nível da saudade, aliás, a família já brinca comigo. Olha para o outro lado, quer dizer, na estrada, na rua, quase que uma parte é minha, não é? E, portanto, isso é extremamente curioso. Foi, para mim, uma grande escola, a nível escolar, propriamente dito, mas também a nível social. Portanto, creio que a tal partilha de que já falei. Portanto, há aqui coisas extremamente marcantes. A adesão dos ouvintes, quer
por chamamento, por obrigação, quer por disponibilidade pessoal, e marcavam-se horas para estas coisas e as pessoas apareciam. Não discutíamos se era mais uma reunião que íamos ter, ou menos, ou isso. Creio que foi extremamente significativo. Aqui, com 2 polos, porque com essa oportunidade íamos ganhando mais força, os docentes, passando algumas coisas para os funcionários, mas fundamentalmente o aluno é que eu lembro muitas vezes no pavilhão que está aqui em frente, antes deste estar construído, era uma das salas onde normalmente estava. E todos os anos nos reunimos. Aquela turma não tinha nenhum surdo. Era uma das que não tinha nenhum surdo. Depois criou-se um 9º ano de propósito nesta casa para juntar ouvintes e surdos. Uma experiência que o Ministério da Educação esteve de acordo com isso. E então é curioso que ainda hoje, quando nos reunimos, normalmente à volta do mês de fevereiro, brincamos uns com os outros se estamos a ver alunos de Paranhos do pavilhão D, alunos do Paranhos de outro pavilhão, que eram onde não estavam surdos. E, portanto, há sempre uma pequena quesília, e hoje até brincamos uns com os outros sobre esta situação. Pergunta sempre, mas o jantar é de quem? É da turma dos surdos ou da turma que não tem surdos? Portanto, isto espalhou-se, foi extremamente marcante. Não era preciso agenda para tomar notas, não é? Nós estávamos permanentemente ao serviço de uma causa que me levou a conhecer vários países da Europa, onde tive a oportunidade, porque é verdade, nem sequer, e a história pode documentar isso, quando eu fui nomeado pelo Ministério da Educação o representante da introdução da língua gestual na sala de aula, foi a primeira atitude mais marcante que eu tive na minha carreira, dada pelo Ministro Roberto Carneiro e pela Ana Maria Bernardo da Costa, portanto, que foram, para mim, é a senhora Educação Especial deste país. E direi aqui que foi uma pena não a deixar ir para a frente com alguns planos de trabalho que ela tinha, que eram extraordinários, mas este país também tem destas coisas. Tem coisas extremamente boas, mas de vez em quando acorda mal disposto e acontecem coisas que nós lamentamos, e eu, com a ligação que tive durante muitos anos ao Ministério da Educação em Lisboa, através da surdez, realmente às vezes me custa pensar, porque eu vou ficar ferido de mais uma vez estar a pensar e ver que o Ministério da Educação, eu quase me arriscava, mais ou menos como hoje, não estava muito interessado em fazer coisas para as pessoas com necessidades educativas especiais. E, portanto, todo este envolvimento que nós tínhamos, eu creio que as paredes testemunham isto, que as salas testemunham isto, as pessoas testemunham isto, os fornecedores, porque os surdos passavam a maior parte do tempo naquele espaço, digamos, onde havia umas mesas de ping-pong e isso, estavam por ali, era por ali que eles andavam. Ou então isolavam-se, porque também tinham o direito a estar com quem queriam estar. E normalmente havia alguns alunos ouvintes que achavam piada a estas coisas e que acabavam por interagir, o que era extremamente importante. Depois, repare-se, a secretaria, a necessidade absoluta que nós sentimos para passar algumas coisas para que os funcionários da secretaria tivessem mais facilidade de atender um aluno surdo. São os funcionários, não me canso de o repetir, que eram pessoas fundamentais para o bem e para o mal. E quando se lhes disse que tinham de aprender a língua gestual, foi assim uma revolução, não é? Então, mas nós não damos aulas, não fazemos isto. Depois lá vinha uma atrás da outra, depois até tivemos de mudar o problema dos pagamentos e isso para facilitar que mais pessoas viessem. Mas foi extremamente curioso. E quando hoje as pessoas querem aprender um bocado de língua gestual ou isto ou não sei o quê, dizem, mas eu tenho de pagar, é não sei o quê. Eu sou testemunho nesta casa de que professores e funcionários pagamos do nosso bolso
exatamente a quem vinha ser, digamos, o nosso professor. E eu creio que ninguém regateou estas coisas. Fazia-se de tal maneira que acho que era um enriquecimento para todos e, portanto, era sentido desse modo. O que é que eu posso dizer-vos mais? Hoje é um dia grande para mim, mas também muito pequenino. É grande porque é uma recordação ter a intenção de pôr em cima da mesa uma série de coisas que aconteceu, não só comigo, algumas delas muito particularmente comigo, nas sessões de trabalho que tive de defender em Lisboa, tantas vezes, a nível da Secretaria de Estado, o que eu tive para organizar cursos em tantas escolas que andavam, tinha um aluno, 2 alunos surdos. Portanto, só muito tardiamente é que passou a organizar-se muito mais um número mais significativo de alunos surdos que vinham essencialmente da zona de Braga, e isso engrandeceram, digamos, este núcleo também. Vieira do Minho, de uma maneira muito especial, é uma das terras, aliás, ainda hoje em Portugal, onde mais surdos há. E disse-se até com uma certa brincadeira que os concelhos deste país que têm V, não é? Viana, Viseu, Vieira do Minho e tal, por aí fora, é onde se bebe muito e onde há muitos surdos. E, portanto, ainda hoje é curioso quando passeio aí um pouco pelo país e tal, e lá encontro, por exemplo, um presidente de junta, que era um dos chamados semi-surdos, mas achou tanta piada a saber língua gestual que introduziu na freguesia dele, ele como presidente da junta, que toda a gente soubesse o mínimo de língua gestual, dando ele o exemplo, e à família. Nem sequer, se estivesse em público, não falava língua portuguesa, falava língua gestual portuguesa. O que é extremamente curioso, algumas marcas que há pessoas, um pouco por vários sítios, fizeram coisas que hoje, não sei se nós estaríamos tão disponíveis para fazer isso, muito sinceramente. Portanto, o que é que eu poderei dizer? Recordar isto, para mim, é duro, mas ao mesmo tempo é doce, é consolador, perceber e poder dizer aos meus familiares e a muitas outras pessoas que vale a pena lutar pelas pessoas. Diz-se hoje, na maioria dos slogans que nós encontramos por aí, que as pessoas primeiro. Eu na Suécia aprendi que as pessoas devem estar em primeiro lugar. Mas antes das pessoas devem estar as crianças. E repare-se, hoje no mundo, e em particular também em Portugal, escasseiam as crianças, nós estamos a verificar o que é o problema da natalidade, realmente quase que dá tempo para nós pensarmos noutras coisas, para que se as poucas crianças que existam, se não aprenderem tudo, aprendam pelo menos alguma coisa. Para mim parece-me extremamente significativo que é assim, as pessoas estão à nossa frente, todas elas, depois cada um de nós vai ocupando lugares, mas com naturalidade, e nós estamos à procura de se são pessoas com surdez, pessoas sem surdez, as pessoas ditas normais ou menos normais. E, portanto, é nesta caminhada de recordações que me sinto, eu repito e faço intencionalmente, me sinto extremamente bem, não tanto como cidadão, porque fiz aquilo, com certeza, muitos outros fizeram no país, mas também com a honra que tive de dirigir muitas coisas, muitas sessões de trabalho ao longo de um país onde havia muita gente contra a difusão da língua gestual. Os surdos andavam para aí um pouco sem tom nem são, muitos ouvintes nem sequer queriam acreditar no valor da língua gestual portuguesa, aliás diziam, eram para aí os gestitos que fazem e tal, e não sei o quê. Isto custava interiorizar mesmo junto de outros professores que tinham responsabilidade e que deveriam olhar nas suas aulas para quem tinham na sala de aula e, portanto, demonstrarem eles próprios que não estavam preparados. E aqui a culpa era do Ministério da Educação aí, mas quando começou a haver alguma formação, durante muito tempo, havia uma certa resistência de um conjunto significativo de professores. E isso dói
dói muito. Por isso, maior é a alegria de estarmos aqui num espaço onde todo ele nos recorda o que foi a caminhada de um conjunto de cidadãos a que ainda hoje continuamos a dizer surdos. Hoje brincamos com a situação quando dizemos que é surdo com S pequenino, surdo com S grande. Portanto, estas maneiras que temos de dizer que no fundo estamos com uma pessoa e fundamentalmente é isso. O que é que eu poderia deixar aqui mais em termos de testemunho? É evidente, se eu quisesse organizar alguma coisa, eu demoraria umas semanas a organizar as coisas e isso. Como é, digamos, é uma conversa familiar, amigável, como é a escola de Paranhos, portanto, as coisas surgem de uma maneira diferente, provavelmente mais naturais, porque são à flor da pele e, portanto, onde aparece. Provavelmente, se eu não tivesse caminhado por aí, esta sessão que aqui estamos a ter, este encontro não existia. Esta sala é testemunha de muitas discussões acerca do trabalho com os outros. É testemunha. Onde estavam, muitas vezes, alunos a trabalhar, tinham de ser corridos, porque nós não tínhamos mais espaço. E o espaço, normalmente eram as salas de trabalhos manuais, isso que eram maiores, e onde podíamos organizar várias coisas. Mas este era, digamos, o chamado núcleo, e, portanto, o espaço principal onde nós aprendemos muito com as pessoas que por aqui estavam. Portanto, eu próprio, António Vieira, queria deixar aqui um abraço, assim, íntimo e forte a todos quantos, neste espaço, nesta escola, realmente se dedicaram às pessoas. Deixaram marcas e nós temos muitos testemunhos desse tipo de pessoas que por aqui foi passando. Ainda hoje, uma pequena amostra na sala dos professores atual, eu sinto que há, socialmente, eu sou razoavelmente fácil de ser tratado afetivamente e isso, e portanto há uma coisa curiosa que me marcou, como quando encontro outros por aí, mas me marcou ali de uma maneira. Os que eram mais próximos de mim por causa dos surdos e os que são mais da escola, não é? E portanto, a maneira como nos cumprimentámos e isso, apesar de haver uma série de professores, pronto, eu aí acho que sou, digamos, um beneficiado destas coisas, porque as pessoas, eu tenho de acreditar que as pessoas lá me vão aturando e, portanto, é porque gostam de mim, como eu gosto delas, mas é curioso que os contactos afetivos que foram desenvolvidos ali em meia dúzia de minutos, era fácil ver que uns eram professores e amigos, mas outros eram dos alunos surdos. E, portanto, esta faceta que passava para cada um de nós é alguma coisa que eu recordo N vezes, mas é fundamental para dar, de alguma maneira, a ideia do que é lutar por uma causa. E eu creio que a Escola de Paranhos está de parabéns e todas as pessoas que se envolveram nesta casa ainda hoje desenvolvem aí trabalho altamente positivo, porque eu não deixei de acompanhar o que é que se passa na minha Escola de Paranhos, não é? E realmente muitos trazem a informação aqui, onde nos encontramos, e lá vai, lembra-se disto, lembra-se daquilo. E para mim é assim, olha, se vou jantar, já não preciso ir fazer, porque acho que o alimento que tive foi extremamente importante. Por isso, para mim, bem-aja à escola, aos docentes, aos funcionários e à existência de alunos surdos nesta casa, que nos levaram a meditar, a pensar, a refletir, a encontrar maneiras próprias de, como cidadãos, podermos dizer coisas uns aos outros. Para mim é gratificante ter aqui, além das novas tecnologias que permitem que as pessoas sejam falantes ambulantes, não é? No dizer de um aluno de Educação Especial da ES de Setúbal, que sempre falavam, lá vêm os ambulantes. E os ambulantes, porque andam de um lado para o outro a fazer as coisas, eu achei que é uma designação popularucha, mas é curioso. Mas dizer
que, por exemplo, em relação ao exterior, eu sou extremamente bem tratado por um conjunto significativo de pessoas que são surdas e que normalmente não puseram ainda de fora a maneira como os surdos se cumprimentam uns aos outros, que é, pronto, as meninas de uma maneira mais afetiva e isso, e os meninos com uma palmada valente nas nossas costas, porque nunca ninguém nos ensinou a dizer que tinham um BI ou outra coisa qualquer. E, portanto, eles nem sequer imaginam o nome que têm, não é? É uma necessidade obrigatória do Estado que tenham lá um BI ou outras coisas, outros cartões, mas esses cartões não existem para eles, porque ninguém tem a coragem de gritar na via pública a chamar um surdo, não é bem sucedido. Provavelmente com a língua gestual de longe, e se houver alguns resíduos, é capaz de lá chegar. Mas o curioso é que mesmo assim, eu estou a olhar aqui para duas pessoas, digamos, que pertencem ao mundo da surdez, cada uma à sua maneira, e realmente é curioso, encontremos-nos onde seja, e há sempre como que um feeling, não é? Alguma coisa que corre entre nós e alguém que esteve connosco, de que nós gostamos, de que foi importante estar. Temos aqui dois exemplos, de certeza que se estivessem por aí outras, como eu tenho encontrado em tantos sítios, e normalmente lá dizem tal, agora não tenho ido a Paranhos, durante anos era isto. Agora encontraram, por exemplo, na Universidade Portucalense, com muitas sessões de trabalho sobre isto, e aparece, a minha mãe esteve lá, o meu irmão esteve não sei quantos, portanto, remontando isso a não sei quantos anos atrás, e lá vem uma lágrima no olho de minha e deles e minha, e portanto, eu lembro-me, por exemplo, desta cidadã, aqui, minha aluna, há coisas, foi. Tu não, mas ela não, mas lembro-me perfeitamente dela, de um percurso enorme e tal, quer dizer, isto, eu vou ficar por aqui, porque a emoção também daqui a bocado já não me deixa dizer mais coisas. Digo só, vocês são os continuadores, de alguma maneira, do trabalho que se faz nesta casa. Falam aqui, e provavelmente já em espaços mais alargados, porque as condições também são diferentes, ainda bem. Lutaremos sempre, sempre que eu tenho milhares de pequeninos papéis, ou de papéis médios, ou de papéis grandes, onde estão anedotas e isso tudo assim. Sei que não vais perceber, mas eu escrevo. Portanto, alunos de língua portuguesa, sabendo que eu não ia muito longe na língua gestual, e então tinham necessidade de dizer as coisas. Eu recordo-me que a neta, ao recolher grande parte das coisas, e fazendo isso é um trabalho que os netos estão a ter para o meu espólio e isso, e é curioso que eles diziam, há coisas que já nem preciso, eu vejo logo que vem de Paranhos ou não. Portanto, reparem que Paranhos, mesmo que eu quisesse dizer mal, eu não conseguia, porque preciso de muito tempo para dizer bem, e portanto nem vou precisar de tempo para dizer mal. A vocês, bem-aja pela caminhada que estão a fazer, lembremos todos que somos cidadãos de primeira e, portanto, provavelmente ninguém vai gostar de passar de primeira para segunda ou terceira. E, portanto, se até agora lutamos, e neste espaço vocês, estou convencido de que os resultados vão aparecer e, sendo assim, o único castigo que temos de dar uns aos outros é andarmos por aí e aturarmos uns aos outros. Se possível, cada vez mais em língua gestual fluente, para que não haja tantas dúvidas. E muito obrigado por esta sessão de trabalho afetiva. Nós é que